Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso vocês não me conheçam, sejam novos por aqui, sejam bem-vindos. Meu nome é Flaubert e esse é o Catedrais de Babel, onde eu me disponho a registrar não resenhas, mas breves comentários sobre as últimas leituras, sejam de gibis, livros ou então comentários ocasionais sobre algum filme que eu vi. Pois bem, e hoje estamos aqui para falar sobre o quê? Sobre o término da leitura do Torpedo 1936, nessa versão integral, que aqui no Brasil foi publicado pela editora Figura, que é uma ilustre desconhecida do grande público, mas para quem gosta desse universo dos gibis, ela já se tornou famosa. Pois bem, eu vou mostrar logo de início. São 3 volumes que compilam essa série de histórias sobre o Luca Torelli, que é um mafioso italiano que vive nos Estados Unidos no final da década de 1920 e início da década de 1930 e que encarna, entre aspas, esse estereótipo do gangster. Ele não é um herói, como já comentei nos vídeos anteriores, não é um anti-herói. Ele é mau mesmo, é cruel, ele é sádico, ele é violento, ele mata, estupra, violenta, agride sem nenhum pudor. Pode ser aliás, quer dizer, pode até ser o melhor amigo dele, mas Torelli não tem amigos. É só ele em primeiro lugar, ele é bem egocêntrico. Aí tá aqui o 3º volume do Torpedo 1936, que foi realizado pela dupla Abolé e Bernet. Originalmente, como já comentei nos vídeos anteriores, ela foi publicada na revista Creep, na Espanha, em meados de 1981 e se estendeu até o início dos anos 90. E foi publicada depois uma série de outras revistas. Ele traz esse tom que é bastante engraçado, humorístico, apesar de ser extremamente violento. Então é carregado de muitos palavrões, cenas de violência, de estupros, latrocínios, tráfico, sei lá, sequestro, dos crimes mais hediondos que vocês possam imaginar. E como logo estampa aqui na contracapa, é uma leitura para adultos. Aí repetindo, se você é menor de idade, passe longe do Torpedo 1936. Há um retorno do roteirista para o personagem, que eu acho que o nome da série é Torpedo 1972, que conta as agruras desse personagem na velhice. Mas enfim, essa coleção também, ele veio com os marca-páginas também para auxiliar aqui na leitura, porque só o 3º volume tem 244 páginas. As outras são mais ou menos do meu tamanho. O 2º volume, que ele é um pouco maior. Agora, no final da leitura aqui do Torpedo e dessas desventuras de Luca Torelli, qual a minha visão sobre a personagem, sobre essa série? Enfim, eu confesso que as últimas histórias aqui do Luca Torelli me desapontaram, porque ele sempre teve essa verve humorística, bastante sarcástica e excessivamente violenta, e uma violência bastante crua, né, visceral, mas ele guardava, entre aspas, uma certa seriedade. Você, como leitor, ria, pelo menos eu ria, devido ao caráter altamente assim, inesperado e altamente assim, corrosivo das ações do Luca Torelli, né, desse mafioso, desse assassino. Mas nas histórias que são compiladas nesse 3º volume, o Henri Sanchez Abolé acaba, entre aspas, abusando desse humor e tornando ele quase que uma espécie de sátira do seu próprio personagem, colocando em situações as mais burlescas e nonsenses possíveis, o que acabou, entre aspas, me desapontando, me desagradando um pouco. Porque realmente, repetindo, por mais que nas histórias anteriores elas sempre resguardassem uma farta pitada de humor, digamos assim, mas, entre aspas, as situações eram bastante verídicas, né? Críveis. Você realmente eram, por mais que elas fossem excessivamente violentas, e o Torelli, né, o Luca Torelli, ele ser bastante sarcástico, mas repetindo, as situações nas quais ele se envolvia eram críveis.
eram possíveis de ocorrer, mas dessas últimas histórias do Luca Torelli, que são compiladas aqui no volume 3, aí repetindo, eu acho que esse humor é tão exagerado que se torna uma coisa meio burlesca e nonsense, quase surrealista. O desenho também fica muito cartunesco, né? Muito assim simplificado, quase abusando para pastiche, né? Como eu disse, nessas últimas histórias do Luca Torelli, a personagem virou uma sátira dele mesmo, que me desagradou um pouco. Então ainda bem que a história termina, porque há tanta violência e assédio nessas histórias protagonizadas pelo Luca Torelli que deixa de ser engraçado. Vira uma coisa assim, parece aquelas comédias pastelão, sabe? Você jogar torta na cara do oponente, da outra personagem. Fica uma coisa assim meio... Acho que forçou demais essa verve humorística e passou do ponto. Mas o Luca Torelli continua sendo um personagem bastante assim inusitado, eu gosto bastante dele, mas eu confesso que eu me dei por satisfeito pelo término da série. Acho que se o Abulê continuasse nessa direção, acho que ele ia descambar de uma vez. Assim, repetindo, acho que nas últimas histórias tem um ar, assim, principalmente na última história, é uma situação tão assim inusitada que a coisa fica meio que uma farsa, né? Repetindo, uma sátira. Ponto. Mas de uma forma geral, gostei bastante do Luca Torelli, do trabalho aqui do Abulê, do Bernet, e também para lembrar do Alex Toff, que está presente no primeiro volume, pelo menos em 2 histórias. Mas assim, o saldo é positivo. Repetindo, não é uma leitura recomendável para adultos. Quem quiser comprar, pode visitar lá o site da editora Figura, nas tais das comic books, ou visitar o site da Amazon, do Submarino, enfim, né, Magazine Luiza, tem vários locais onde vocês conseguem encontrar para comprar. E devido a esse caráter episódico das aventuras ou desventuras aqui do Luca Torelli, você pode começar a ler por qualquer volume. Não é necessária a leitura dos outros, você só conseguiu comprar o volume 3. A leitura do volume 1 e 2 não são necessárias para você conhecer a história, porque simplesmente pela essa breve descrição aqui na contracapa, já dá meio para sentir o clima de quem é o personagem e rapidamente você é apresentado a ele. A narrativa assim, ela é bem dinâmica. Rapidamente o roteirista, né, o Abulê, ele apresenta quem é o Luca Torelli, quem é o seu ajudante, qual é, entre aspas, o ofício dele. E, como eu disse, não é necessário você ler as histórias do início da primeira até a última para compreender e ter uma remate da história. Não. Eles encerraram aqui nessa última história chamada O Dia da Maldade, mas não acabaram porque seria a última história, a última aventura do Luca Torelli. Foi por desavenças entre aqui o desenhista e o roteirista, essas desavenças devido a problemas judiciais, acabou dando um fim aqui à parceria, mas a história poderia prosseguir sem maiores dificuldades. Aí repetindo, essas últimas histórias que são compiladas aqui no volume 3 tem um ar assim, muito burlesco, é quase repetido, uma sátira dele mesmo e me desagradou um pouco. Mas isso não quer dizer que não sejam positivas. Não é? E acaba tendo muitas cenas de nudez, que eu acho um tanto quanto desnecessárias. Que, enfim, né? Não é por moralismo ou por falso moralismo, mas que realmente, se não é necessário, então para que mostrar, sabe? Só mostrar a nudez feminina por mostrar, com uma forma, aliás, não sei, de atrair um público leitor masculino ou heterossexual interessado simplesmente em ver nudez, como é que eu posso dizer, gratuita, assim, me desagradou um pouco. Porque sempre existiu aqui do Luca Torelli, né, nas histórias dele aqui do Torpedo, 1936, esse espaço para o nu, mas que faziam parte ali da narrativa, não era uma coisa muito exagerada. E nessas últimas histórias aqui do roteirista, do Abulê, eu achei que a nudez foi colocada de uma forma muito intrusiva, assim, meio que desnecessária, assim, um abuso mesmo. Sabe? Na mesma história tem elementos ligados como é que se diz, a prostituição, a estupro, a pedofilia e coisas assim que
todas juntas no mesmo caldeirão, só para tornar a narrativa cada vez mais absurda, tornou pelo menos as últimas histórias meio que bizarras, né? Meio grotescas demais. Como disse, é um pastiche dele mesmo e me desagradou um pouco. Mas repetido de uma forma geral, é muito positivo. Eu vou mostrar algumas imagens, pelo menos aquelas que são, não sei, não tem nenhuma cena de nudez que seja, entre aspas, escatológica. Não tem nada que seja, de fato, inapropriado. Mas é bom que se tome algumas cautelas. Não é uma leitura recomendada para todos os públicos, né? Em especial, não é recomendável para menores de idade. Eu vou mostrar algumas imagens aqui de um casamento do mafioso, que o Luca Torelli vai lá para, enfim, né, fazer uma desforra. Eu achei que é muito legal, uma das melhores histórias que é compilada aqui. E como eu gostei muito do personagem, gostei muito das histórias, mas repetindo, no final acho que tem um abuso, assim, muda um pouco o tom de humor, fica mais exagerado e me desagradou ligeiramente. Mas tirando isso, é uma série irretocável. E essa história aqui que o Luca Torelli vai para Cuba é impressionante. Ele até se encontra com alguns revolucionários em Cuba, né? Então, os inimigos dos meus... Os inimigos dos meus inimigos são meus amigos, né? Como dos revolucionários cabeludos dizem, né? Do Torelli. É muito bom. Tem mais algumas cenas. Só para vocês terem uma ideia da arte aqui do Bernet, né? Jordan Bernet. Acho que é assim que se pronuncia. Se não for, enfim, vai ficar por isso mesmo. Pronto, deixa eu tentar mostrar mais alguma cena. E vocês vão observando que tem cenas assim, de nudez, de sexo, mas não é nada escatológico ou revoltante, né? Dá pra acompanhar sem grandes escândalos, né? Apesar de eu não recomendar para menores, né? Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Vou dar aqui o vídeo por encerrado. Tá aqui essa, entre aspas, coleção completa do Torpedo 1936. Eu tenho o volume 1, gigantesco. Volume 2, que é o maior dos três. E o volume 1, ou volume 3, aliás. Pronto, pessoal. Então, repetindo por enquanto é só. Até breve. Até a próxima leitura. E antes de encerrar, de fato, reafirmar que o gênero noir é o meu preferido no cinema. E nos quadrinhos, nos gibis, devido a que esse Luca Torelli e o trabalho do Abolé, do Bernet, do Alex Toff, também se tornou um dos, se não meu gênero preferido aqui nas histórias em quadrinhos, né, no gibi, porque realmente é um trabalho absurdamente excelente, né? Apesar, como eu fiz esse comentário pontual, as últimas histórias caem num burlesco, num humor muito exagerado que me desagradou um pouco. E repetindo a expressão que eu usei, parece que tornaram o Luca Torelli, que é o protagonista, uma espécie de pastiche dele mesmo. Então, repetindo, por enquanto é só. Até breve e até a próxima leitura, porque essa semana isso aqui consumiu boa parte das minhas horas vagas, né? Até mais.